Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário, naquele momento que a gente ri, porque o karma é um negócio engraçado, né? Se você, pelo nosso thumb aqui, você já viu que não adianta, né, cuspir pra cima que cai na cara, né? A gente está adorando, está torcendo para tudo dar certo aqui. Bem-vindo. Se você nunca veio aqui no Sincericídio, bem-vindo. Fique aqui com a gente, você vai se divertir. Se você já é há muito tempo, um beijo no seu coração. Agradecemos seu tempo e sua companhia. E se você está aqui há pouco tempo, a gente vai te sugerir já entrar de sola pelo glossário e pelas teorias escandalosas. A gente vai botar os links aqui embaixo, que é para você entender a nossa linha de raciocínio e o deboche, né? Porque tem gente que precisa de legenda no deboche. Eu sou Uhum. a Moira Bianchi, comigo a Vânia Nunes. O Sincericídio é o seu momentinho boleto free que a gente acompanha vidas burradas de royals, que nem novela. A gente fala Uhum. muito de livro e a gente fala também de cultura pop. Aqui embaixo você vai ler o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá nossa opinião para coisas públicas e a gente pede a sua opinião. Você vai encontrar esses links que eu te falei dos nossos episódios basilares, Uhum. dos meus livros, que você sabe que eu sou autora, das nossas lojinhas no Shopee e no Collab 55 e das nossas outras redes sociais, como o X, onde estamos juntas, como Sincericídio, e o Instagram, que estamos cada uma com o seu perfil. Bem, Boa. aconteceu que nem tudo nessa vida como é que é? Nem todo mal passa incólume. Amém. Tem hora que volta para te morder no traseiro tudo que você Uhum. faz com os outros. Se você não está muito por dentro da história de Al Capone, famoso gangster americano, a gente pode te contar, né, Vânia? Uhum. O Al Capone, ele era um gangster daqueles. Na verdade, tudo que é feito sobre gangster, sobre máfia, É em vem do cima Al dele. Capone, né? Da vida dele, tudo. O Poderoso Uhum. Chefão, tudo vem do Al Capone, do que ele fez de verdade. Estados Unidos, Chicago, Acho que foi. Uhum. anos 20 e 30. Por aí. O É, vou cara, o, conferir aqui. o cara, ele era absolutamente um gênio da maldade, né? E ele sabia se impor Empreendedor, muita coisa. Não, se você fosse talvez usar as palavras hoje em dia não. bonitinha, É. politicamente correta, Nova York, anos 40. Mas tudo então bem. tá. Tá, tudo Quase a Estados mesma Unidos. coisa. Quase. Quase Erramos a por uma mesma coisa. letra. Erramos por uma letra. Mas, assim, se você fosse usar o politicamente correto hoje em dia, ele é um empreendedor, ele é um empresário, né? Uhum. Que tem uma visão extremamente forte, né? E impõe as suas vontades, porque ele sabe que vai dar certo, né? Isso na linguagem moderna, na linguagem woke, né? Vamos dizer assim, Ele é passando assertivo. pano. Ele era um cara assertivo, né? Muito assertivo, né? Ele sabe, tinha uma capacidade de convencimento muito grande, especialmente dependendo do calibre. Então, o que acontece é que o cara conseguiu burlar a famosa lei seca dos Estados Unidos, onde não era permitido vender uma gota de álcool, e o cara conseguiu e ficou muito rico, e também ficou rico em cima da intimidação, e em cima de você pagar pela segurança. Vocês já ouviram falar nisso? Né? Principalmente você, dono de comércio, perto de determinadas áreas, em que aparece alguém do nada dizendo: você quer manter tua loja? Então, tu tem que pagar para tua loja ficar de pé, né?
era exatamente assim que ele agia, né? Para que as pessoas pudessem continuar tendo os seus negócios, tinham que pagar pela proteção de não serem atacados pela Ué, própria equipe que protegia. Exato. assim, a gente ri porque a gente está aqui, bem Não, longe, né? exato. Mas Não, uma vez eu estava num comércio de um conhecido. Era não vou dizer que era um restaurante, mas era uma lanchonete, bar, uma coisa muito bem montada, muito bonitinha, é, no Rio de Janeiro, né? E a gente estava lá batendo papo, não sei o que, eram dois sócios, eles eram namorados, e aí, de repente, chegou um cara lá fora, meio estranho, e um dos rapazes foi lá conversar e ficou um tempão. E depois ele foi lá dentro e voltou mexendo, e eu fiquei de olho, né, de butuca de olho, conversando aqui, mas o olho na missa e no padre, né? E aí eu vi ele repassando um dinheiro. Gente, me doeu o coração, me doeu, porque tanto que eles não conseguiram, acho que eles não, acho que eles ficaram no máximo um ano com a loja ali, tá? Depois eles desistiram, porque você ganha para pagar por isso, né? Então, é exatamente, a gente está rindo agora, mas não é uma coisa legal, e é uma coisa que está acontecendo muito aqui no Rio de Janeiro, nos condomínios. Os condomínios estão tendo que pagar pela proteção para não serem assaltados. em qualquer bairro, tá? Não é só em comunidade, em favela, seja Não, lá como não, você quiser chamar, não, em não. qualquer bairro. Qualquer bairro. O negócio está feio no Rio Mas de Janeiro. então, esse empreendedorismo foi criado por Al Capone. Al Uhum. Capone, inclusive por causa dele, que foi criada essa lei chamada RICO, que é a associação criminosa, formação de quadrilha nos Estados Unidos chama de RICO, que é racketeering, blá, 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 blá. Que era porque ele fazia tanta coisa que ele ia ter uma ficha corrida de quilômetros. E aí inventaram esse termo, né? Que junta todas as coisas que é tudo feito para criar uma associação criminosa. É coerção, assassinato, ameaça e roubo, e, enfim, sequestro, tudo, todas aquelas coisinhas bacanas, né? Uhum. E aí, mas ninguém conseguia pegar ele. Existem filmes muito legais, como aquele filme do Tatanka, que é Os Intocáveis. Lembra? Kevin Que tem um negócio Costner. de um carrinho que vai descendo a escadaria, que já era cópia de outro filme e tal. E aí o Al Capone acabou sendo pego pelo imposto de renda, porque tudo que fizeram não conseguiram. E aí resolveram pegar ele porque ele sonegava imposto de renda. É engraçado porque o cara ganhava dinheiro com o crime. E ele foi pego por não declarar esse dinheiro ilegal ao imposto de renda. Pois Ou bem, agora. seja, vamos resumir: se você rouba do cidadão, beleza, você sai impune, mas se você rouba do governo, colega, Não pode. eu faço. E aí, a nossa amiga, a nossa sócia aqui, vai ser pega pelo direito do consumidor. Cara, quando eu vi isso, eu ri tanto, Vânia. Era até tarde, mas eu falei, não, eu tenho que mandar isso para a Vânia, porque isso é maravilhoso. Um blind item, você sabe que é aquela fofoca sem nome, que vem de uma pessoa anônima e não diz sobre quem é. Às vezes ele faz revelação às segundas-feiras. Uma ação coletiva está sendo organizada por vários advogados para perseguir a mulher incompetente por seu golpe da remessa. Ai, é de lavar a alma, né? Esperemos que vá para frente esse Que vá processo. para frente. Isso é uma coisa que nos Estados Unidos acontece mesmo, essa coisa. Também eu vou te falar de advogados muito empreendedores, porque vai atrás do trabalho, vai atrás da ação legal, né? Do problema. Por quê?
Tem um documentário, até rapidinho, 1 hora, assim, 1 hora e meia, eu acho, na Netflix agora, que chama O Cruzeiro do Cocô. Você já viu esse? A gente nem conversou sobre isso ainda. Cruzeiro do Cocô. É Ah, assim, é um cruzeiro de verdade, navio, ah, aqueles cruzeiros de luxo, que saiu para um cruzeiro de 4 dias pelo Caribe. Sai acho que era da Flórida, vai até Puerto Vallarta e volta. Só isso, 4 dias e tal, não sei o quê. Só que no terceiro dia, já começando a voltar, houve um incêndio na casa de máquinas e o navio entrou em pane. Então ele ficou à deriva, Golfo do México, Golfo das Américas, sei lá. sim. E ele todo desligado, a parte elétrica. Então não tinha ar-condicionado, não tinha luz e não tinha esgoto. Porque o esgoto de navio, ele não lida com a gravidade como o normal. Ele precisa de bombeamento, então não tinha bombeamento. Certo. Todo o resto, e assim, muita comida foi jogada fora, mas tem muita comida que deu para aproveitar. Então, eles meio que liberaram comida, tem uma hora que liberaram bebida, deu uma merda danada e tal. E só que o esgoto não teve jeito. Não tinha como dormir do lado de fora ou fazer xixi na, na murada. Chegaram a pensar isso, vão mandar os hóspedes fazerem xixi na murada. Mas e se eles caírem? A gente não vai ter nem como buscar, porque não tem como descer o bote. Tal. Então mandaram as pessoas fazer xixi no box de cada banheiro, Ok. achando que ia descer, porque o box pega muito mais água, né, do que um vaso sanitário. E o número 2, todo mundo ganhou um saquinho vermelho para fazer o número 2. Aconteceu que foi tanto xixi, tanto número 2, que os box não deram vazão. E isso, assim, no terceiro dia a deriva fazendo xixi no box, era um, era um cruzeiro lotado. Começou Quando a eles subir, então? começaram, quando eles começaram a ser rebocados, o navio mexeu. Aí transbordou tudo, escorria pela parede. Os Meu corredores tinham, assim, 4 dedos de xixi e cocô. Deus do Esse céu. documentário é muito legal, tá? Para você. Se você não viu ainda, vale a pena ver. Eu não te dei spoiler. Isso é só o começo. Conselho: não assista comendo, como você faria assistindo um Não, filme. não, tá? Não é porque é muito bem contado, o storytelling é muito bom, porque você acompanha as histórias de algumas pessoas. Uhum. O pai separado com uma filha, um sujeito que tinha acabado de ficar noivo, com o sogro, imagina ter que dividir um saco vermelho com o sogro, uma coisa horrível. E aí, só para te contar uma parte, enquanto isso tudo estava acontecendo e era noticiado, Hum, já tinha advogado de olho nesse processo. com Advogado em terra certeza. firme, nem da Flórida, nem da sede desse cruzeiro, já montando uma ação coletiva, já esperando que todos aqueles passageiros vão querer entrar, né, nessa ação com ele. É um tipo de ação que é muito comum nos Estados Unidos, que a pessoa não paga para entrar. Agora, assistindo esses negócios do Didi, os canais dedicados a acompanhar processos Hum, sempre tem uma propaganda assim: se você tomou o remédio Novalgina cor de laranja, você pode estar habilitado a entrar num processo milionário contra a fábrica da Novalgina, entre em contato, não sei o quê. É que nem aquele negócio, aquele filme Erin Brockovich. A sim. pessoa entra no processo sem pagar nada e, se ganhar, ela dá uma parte para o advogado que assumiu os custos todos, né? Sim. Claro que o advogado só entra nisso quando ele sabe que ele vai se dar bem, porque ninguém é relógio, trabalho de graça. Uhum. Então, essa coisa, que é uma coisa da cultura americana, está sendo feito contra a Meghan Markle.
Por quê? Vende o que não tem para entregar, Uhum. demora para assumir que não tem o Uhum. produto e demora mais ainda para devolver. E aí, Vânia, uma coisa muito maravilhosa que aconteceu Hum. foi que passou a devolver só o preço do produto, só o valor do produto, não devolvia o frete. Nenhum imposto. Essa pessoa, Royal Daily Tea, fez uma compra, comprou uma geleia de abricó de R$ 14, 7 de frete, Envio. Uhum. 1,70 de imposto. Deu 22 pratas por uma geleia. Isso dá R$ 120. Ô geleia de abricó, né? Hum. E aí, quanto é que iam devolver a ela? 15,16. Então, é Hum. o valor do Do produto, mas frete. um valor qualquer de imposto, que não era o imposto todo, porque era só 1,16, o imposto foi 1,74. Uhum. Aí ela veio, botou isso no Twitter, foi um levante, como você pode imaginar, 500 milhões de retweets, uma risadaria só, todo mundo chamando de Jam Scam, que é o roubo da geleia, né? E Uhum. aí, o que aconteceu? Mais uns 2, 3 dias, ela recebeu outro e-mail dizendo que estava sendo devolvida do valor do imposto, Do do frete. frete. Do frete. Tá vendo? Até com um pouco a mais. Eu acho que é essa diferença aqui, de 16 para Uhum. 74. Né? Ou seja, quem não chora não mama. Quem não reclamou, não postou, não teve retweet, provavelmente não está recebendo esse refund. Uhum. Então, aqui, né, no Bananil, isso já seria um escândalo. Dava para chamar aquele cara lá da TV Record, que é deputado também, batalha, como é? Patrulha do Consumidor. Eu comprei e não recebi, não recebi. Uhum. Imagina Exato. nos Estados Unidos em que a relação de comércio é muito mais forte, Uhum. é muito mais respeitada. Exatamente porque há esse problema de você poder ir à justiça por qualquer coisa. Com Aí, certeza. Vânia, a gente sabe aqui, você que acompanha a gente sabe, ou você que gosta muito de seguir as fofocas online, sabe que os blind items não são 100% corretos. Eles erram. Uhum. Eles Sim. têm alguns que são pagos, que a gente, né, vê logo que são Uhum. pagos. Mas Uhum. esse é um daqueles que a gente torce para ser verdade. Porque imagina, ela está fazendo isso tudo para vender essa empresa por 1 bilhão, porque é uma empresa que vende tudo que tem. Eu Uhum. posso botar aqui cocô embrulhado que todo mundo vai correr para comprar. E compra tudo, né? Em Não importa se eu pouquíssimo só tempo. coloco. É, não importa se eu só coloco 50 itens à venda. As pessoas compram tudo em meia hora, Sim. né? Então, Uhum. a minha empresa vale 1 bilhão. Você pode comprar a minha empresa e você pode botar o seu cocô embalado que vai vender em meia hora. É maravilhoso. Meu nome é maravilhoso. Se esse nome maravilhoso tiver um processo de defesa do consumidor, Vai não vai ficar valer difícil. 2 bananas. E aí a gente, mais uma vez, não tem como passar pano, porque poderia até dizer: "Ah, mas ela não estudou contabilidade, administração, ela não entende dessas coisas". Tá, mas quando você vai montar um site, você minimamente, né, tem que dar uma estudada, isso quando é você que faz tudo sozinho, né, a empresa do eu sozinho. Você tem que dar uma estudada para saber como colocar na hora lá de permitir pagamentos dos N cartões que tem, de que isso esteja linkado ao seu estoque.
Uhum, É uhum. mínimo isso, gente, é básico. Quem é que vai ficar montando uma empresa online, né, uma loja online, sabendo que a venda vai ultrapassar o estoque, principalmente quando o seu estoque é Gente, baixo, né? eu não consigo entender isso, Vânia. Eu já tentei ficar pensando assim, vamos pensar fora do ranço. Vamos pensar numa possibilidade de um site ter dado um bug de vender mais do que tinha. Mas toda vez, Moira, esse é que é o ponto. Consigo achar, A porque não tem primeira vez seria pré-venda. perdoado, mas de Não tem novo, pré-venda, não tem reserva, né? Você não vai lá e reserva para pagar depois, você não compra antes do negócio, uhum, porque vende a mais do que o que está lá. Eu não consigo, se você que está vendo a gente entende uma maneira estratosférica para isso funcionar, me explica aqui, sinceramente. Porque as coisas uhum. que a gente vende são coisas, por exemplo, no Collab, é print on demand. Se você comprar uma camisa, a camisa vai ser feita para você. Não O tem site nem estoque. tem estoque. O que ele tem Não. estoque é de camiseta em branco, né? Uhum, No Shopee é venda pessoal, de empresa para você. Então, eu tenho que colocar quanto estoque eu tenho. E ele me avisa quando está faltando um só e quando acaba. De modo que ele travou o negócio, ele não vai vender mais. Inclusive, já muda de aba. Quando uhum. termina, já muda de aba, já tá. Entendeu? Como assim que você vende a mais? E o negócio é assim: vendia mais. Ops, vendia mais. Então você me dá mais 15 dias para produzir e eu te entrego com atraso. Não, eu não vou te entregar. Mas E também aí não vou te devolver o dinheiro. isso é doido, porque esse negócio de devolução também é novo, porque na primeira vez ela não devolvia. Não. E aí, menina, aparece essa moça, eu não sei nem quem é uma coisa qualquer lá do Toque Toque. Ela está falando muito, muito animadinha que ela comprou a geleia de abricó e que ela recebeu um e-mail dizendo que não vai receber. E o e-mail foi pessoal. Sinhá escreveu para ela, dizendo que, olha, eu não vou te mandar a geleia de abricó, sua pateta, mas eu vou te devolver o dinheiro e assim que eu tiver geleia de abricó de novo, eu te mando de graça. Menina, eu gostei tanto, porque ela não precisa fazer isso. Olha, Sinhá, se esse vídeo chegar até você, eu não estou mentindo, isso está nesse vídeo. Sinhá, se chegar até você, eu tô te falando, não precisa. Você não precisa ser boa assim, porque você é boa demais. Só devolver o dinheiro já tá bom. Você é too kind. Aí, Vânia, você fica. A pessoa não consegue nem botar a câmera numa altura, porque você vê que ela tá torta o tempo Uhum. todo, tá vendo? Ela não consegue nem botar a câmera numa altura que seja normal. Eu não sei o que que é isso. Essas pessoas que seguem Que essa moça. acreditam nela, né? Que acreditam nas histórias que ela conta. Porque cada Assim, vez. ela fala que o serviço de apoio ao consumidor é maravilhoso. Do site. É. Nossa. Falando que você não precisa fazer isso, só devolver o dinheiro é muito bom. É. Perdão. Pois é, então, não sei o que leva uma pessoa a acreditar em todas as historinhas de Sinhá, porque sim, ela tem direito a ter o próprio negócio, sim, ela tem direito de querer ficar rica, sim, ela tem direito de vender o que ela quiser, né? Inclusive, estávamos nós falando, antes de entrar aqui na gravação, sobre o 4 de julho, que Sinhá postou 2 vídeos, né? E o povo caiu de pau, que palhaçada, isso e aquilo não. Olha, sinceramente,
eu e Moira temos ranço, mas nós não vimos nada demais dela postar aquele vídeo do 4 de julho. Ela não é americana? Ela tem direito de postar um vídeo lá, né, comemorando a independência do país dela, sem problema. O que a gente pode rir é o seguinte: ela só faz coisa crua. Tudo que ela vem ensinar é aquela coisa estranha da charcutaria, de frutas e legumes e, né, tudo que você compra e do jeito que você compra, você bota ali. É assim, não sei o que levar para o churrasco da família, tô sem tempo, né? Passa Esqueci, rapidinho na feirinha. esqueci. Então vamos dar um jeito aqui. Exato. Então, assim, a gente riu dessa parte, que de novo ela veio com esse negócio de comida crua, provavelmente na outra encarnação ela foi um coelho, então ela se identifica com essa coisa, né? Neca de cozinhar de verdade. Até porque a gente não acredita que essa mulher cozinha. Sorry quem acha que aquele programa com Ranço Mega, ela vive fazendo aquilo para a família, não, né? Não. Vê esse iniciozinho, eu acho que ela confundiu com o feriado de São Patrício, porque não parece que ela tá fazendo aquela dancinha de Leprechaun, assim? E a musiquinha? Né? No mínimo, é verdade. Então, assim, agora ela ter liberado o vídeo, né, tanto esse da comida crua quanto o outro da bebida, sem problema nenhum. Agora, o problema é a má fé que ela usa, né? Ela se utiliza de quem é fã dela, de quem é fã da história dela, porque acredita, né, nas 1 milhão de biografias que ela cria, cada vez uma coisa diferente. E aí ela vendeu um produto acima do preço, não entrega, não devolve dinheiro, a não seja que a pessoa faça, bota a boca no trombone online, porque se a pessoa também só ficasse mandando e-mailzinho reclamando, você acha que ela ia devolver o dinheiro? Imagina a chuva de e-mail que ela deve ter. Exato. Porque Agora, como a menina independente da fez, pessoa gostar né, dela, dinheiro é dinheiro. dinheiro é dinheiro. Se você está podendo pegar o teu e passar no behind lá para limpar o seu fiofó, parabéns para você. Mas eu luto muito para ganhar meu dinheirinho, meu amor, para pagar minhas Não, nem me contas, fala. entendeu? Eu tô com um probleminha de um livro aí que eu pedi de pré-venda, assim, eu comprei um dia antes, não foi nem assim um mês antes. Ainda não recebi. Detalhe, eu comprei dia Hum, 28 de abril. Estamos em hum, julho. hum. Já dei mais do que prazo, né? Ah, porque ia ser feito on demand. Beleza, mais do que prazo para ter me entregado. Já vou começar a botar a boca Mas assim, o bom é que na Amazon não vou me estressar muito, porque se alguém vai A tomar cano, vai Amazon ser vai. eles, né? Porque eles vão É, me devolver o dinheiro, né? Mas assim, acontece até nas melhores famílias e nas grandes empresas. Só que quando acontece isso, e aí eu nem estou defendendo aqui o Bezinho, até porque eu estou com raiva dele, porque ele não me convidou para o casamento, mas assim, devia. é, mas eu já tive muitos anos atrás um outro problema e eles resolveram de boa. Eles Eles resolvem. nem batem boca no chat ou no telefone. Você Não. só fala, ó, o problema é esse, senhora, desculpe o transtorno, Devolva, senhora. sentimos muitíssimo por essa sua experiência negativa, bababá, pá. O que a senhora quer? O seu dinheiro de volta ou quer trocar o produto por um outro de igual valor? Entendeu? Agora, essa senhora aí, que já manda o primeiro e-mail dizendo: tudo bem, não tem o produto, mas também não vou te devolver o frete que eu nem mandei. Aí não, Vânia, né? olha só, eu acho que, de novo, as coisas dela parecem que são umas coisas assim, meio de última hora. Hum. Porque há quanto tempo você sabia que ia chegar o 4 de julho? Esse vídeo dando receita não teria que ter sido postado uns 2 ou 3 dias antes, que era para as pessoas comprarem as coisas.
Eu pensei isso, olha só, tá? Ela faz o que ela quiser. Isso parece que sou eu postando nos meus perfis, que eu esqueço mesmo e pô, invento um negócio em cima da hora. Mas ela não anda sozinha. Ela A tem uma gente vai equipe. até falar disso. Ela sempre teve equipe, então é diferente. Teoricamente, tem uma pessoa só pensando em redes sociais. Essa pessoa que não pensa em fazer almoço, em dar comida pro gato, em trabalhar, em não sei o que, não sei o que, não sei o que, essa pessoa só pensa em Instagram. E por que eu tô falando isso? Essa bebida que ela botou, que você põe um purê de fruta, gelo, bebida e outra fruta em cima. Bacana. Você pode fazer com laranja, pêssego, com maçã, com banana, mas enfim, coisas que a gente tem aqui no Brasil. Abacaxi não é ruim e também não é uma coisa que ela inventou. Mas no caso de ser 4 de julho, é vermelho e branco e azul, E que são as assim, cores do país, né? Da bandeira. É, se fosse eu não teria bebida branca em casa. Quando eu tenho bebida, é vinho, que geralmente é tinto, e cerveja. uhum, Para o 4 de julho, seria cerveja. No verão, é cerveja. Entende? Nem vinho branco. A gente quase nunca bebe aqui vinho branco. uhum. Então, mas é uma coisa legal, eu faria isso. Mas eu não teria um negócio em casa. Se ela tivesse me dado essa ideia ontem, eu teria comprado. Entende? Sim. Então, a pessoa que está fazendo um império de comida, ela não pode dar receita antes? Quem é que tem Uhum. toda aquela variedade de fruta para fazer aquela bandeja? Quando você fez aquele seu arco-íris, você se programou antes, não foi? Você comprou Com as frutas certeza. para fazer as cores. Uhum. E aí, tanto é uma coisa feita nas coxas que ela poderia ter usado lá aquelas farinhas que ela vende, farinha de panqueca, farinha de biscoito, para fazer uma coisa diferente. Olha, um outro uso do meu produto. O único produto que ela usa é a geleia, que nem é nem geleia, doce sabor geleia, né? Reparou É isso? interessante isso, é. Agora que você está falando, é verdade. Ela só usou a tal massa de Ah, e a panqueca flor? E a flor, né? Ela só usa geleia e flor. naquele que ela fez umas panquecas com formato diferente com as crianças, lembra? Não lembro nem qual foi a data. Mas era. Ah, foi no São Patrick, São Mas aí não Patrício. foi, não foi o waffle? Exato, exato, então, mas que aquilo ali eu acho que dá para usar, né? Então, Porque ela ali podia ter é feito crepe, isso. panqueque. Eu acho que depende da grossura que você bate e bota na Uhum. maquininha. Então, foi no São Patrício que ela fez aqueles waffle verde. Foi a única vez. Ela não usa o resto dos produtos dela. A verdade é que ela não usou, né? Ela comprou pronto, e aí, quando a internet caiu de pau, ela veio com essa história. Não, eu usei 2 máquinas diferentes. Que então, eu acho que tudo dela é feito nas coxas, sabe? Tudo Uhum. de última hora. E aí, ela, depois de toda a cagada que ela fez, ela se pega pelo defesa do consumidor, eu achei maravilhoso. Vamos Isso é ver, né? karma vindo para te morder no behind, né? Vamos ver se esse processo realmente vai para frente. É, A Moira ainda há pouco mostrou uma foto aí da Sinhá com aquela blusa azul, né? E aí, é uma fofoquinha básica, não vai mudar o nosso dia, não vai mudar o seu final de semana, mas é assim, né? Só para poder a gente deixar marcado aqui. É uma blusa que não é nova, né? Que ela já tinha usado aí naquele jogo de Wimbledon com Kate Maravilha. E só que teve um probleminha essa semana, né? Aquele evento que a Kate foi, no lugar de ir em Wimbledon, que ela foi lá naquele jardim plantar a rosa que tem o próprio nome, a Kate usou uma camisa dessa, acho que em tom marrom, se eu não me engano. tava dentro de Marrom, uma bege, jaquetinha. né?
E aí, a Sinhá, que não gosta de repetir roupa, até repetiu no 4 de julho, por quê? Porque ela tem que mostrar para o mundo que ela vestiu a camisa de listras verticais antes de Kate. Ou seja, é Kate quem está imitando ela. Viu? Viu? Agora, Vânia, eu vou te falar um negócio. As duas roupas que Sinhá usou, essa camisa, E o essa vestido. camisa e aquele vestidinho do coquetel. Uhum. Eu reparei uma coisa, fala que você tem ranço, tenho ranço, tá? Mas você reparou que são todas as cores do Partido Progressista? Ela não usou nada de vermelho? Nem usou nada das três cores. Porque, né? Ela Só usou usou azul e coisa. branco. Só Azul e usou branco. azul e branco as duas vezes. Porque se fosse um com azul e branco, o outro com vermelho e branco, eu fiquei pensando, será que essa moça, eu já ia falar uma coisa feia. Será que essa moça está querendo passar para as pessoas? Olha, eu tô de vermelho hoje. É sem querer, tá? Totalmente. Está querendo passar um recado para o partido, já que os fundos foram cortados? Porque os O quê? fundos que eram os fundos daquela agência americana que bancava todas as iniciativas progressistas no mundo, inclusive um show de marionete no fundo do Sudão, desde que a marionete fosse de gênero fluido. Essa agência acabou, dizem que o dinheiro deles vinha disso, que é da onde vinha o dinheiro de Jefinho. De novo, vai lá no glossário. E aí, como esse dinheiro acabou, então ela está mandando recado para esse partido? Que ela continua firme? Será, gente? Será que Me fala, você acha que essa, sim, você acha que não? você acha que essas atitudes de Sinhá são tão inteligentes assim? Me Às fala aqui. vezes, na maioria das vezes eu acho que não, mas às vezes pode ser que sim, né? Porque tá rolando uma outra notícia, que é essa aqui. De novo, eles perdem outros funcionários. Eu fiquei pensando, isso é notícia velha, isso é a mesma notícia. É uma notícia nova, falando as mesmas coisas com uma diferença. O time de mídia rodou. Então, peraí. Aqueles que eram disruptors, né? Que eram quebradores de banca, já dançaram. Você falou patota da bagunça. Está anotado aqui. Patota da bagunça. Eu fiquei tentando me lembrar o nome, né? Aqui, Então, eu até anotei. bagunçar tudo e fazê-la ser, as pessoas perceberem como ela é maravilhosa e adorável e a gente tem que parar de falar mal dela porque só fala bem, parece que essa patota já está rodando. Então, se é verdade que o grosso do dinheiro deles vinha dessa agência que foi desmantelada, pode ser verdade. Pois é. E aí o desespero, né? O desespero só aumenta. E estávamos também conversando online, antes de entrar, sobre essa imagem da Sinhá, né, com relação à imagem mulherzinha troféu, mamãezinha querida, dona de casa e a empresária, né? E nós achamos que ela está meio que num limbo, porque ela veio com toda essa carga de mulher dona de casa, né? Criou um programa de 6 episódios? Ou 8? 6, né? 8 episódios, 6 era o anterior. De 8 episódios ensinando comidinha, ensinando a fazer um sal de banho que queima a pele, mas tudo bem.
Ainda tem esse processo, hein? Não, se aparecer mais alguma coisa desse processo aí da mulher que ficou com a pele toda queimada, a gente vai trazer para vocês. Então, só que não deu certo, não colou, né? A audiência não foi tão grande quanto aquele primeiro, porque, na verdade, o povo assistiu o primeiro querendo ver o limite, ou se tinha ou não limite, da cara de pau deles em inventar notícias contra a família real. Então, nesse segundo programa, muitos daqueles influencers que assistiram o primeiro documentário não assistiram esse. De jeito nenhum. Não quiseram dar visualização, não quiseram comprar produto, não quiseram fazer nada, né? Então ela entrou no desespero, viu que não colou. Então, assim, vou mudar, metamorfosear a dona de casa mulherzinha para ser uma mega empresária. Mas também não está rolando. Então ela caiu meio que na vala. Vamos ver até onde isso vai. É engraçado, né, Vânia? Porque lembra que quando ela começou a falar que ela era housewife, que todo mundo chamava para Martha Stewart. E eu já falei aqui que Martha Stewart é uma mulher que eu super admiro. Eu sempre achava que eu era uma pessoa horrível porque eu não conseguia fazer tudo aquilo da Martha Stewart. Engraçado, né? Que a gente nunca pensa que tem uma equipe enorme ali, né? Mas ela costura muito bem, ela cozinha muito bem, ela recebe muito bem, ela é, né? Também foi pega pelo imposto de renda, talvez seja. Pega pelo imposto de renda, que a gente está fazendo o círculo, né? Mas da Martha Stewart, não vou dizer que ela escondia, mas ela não usava como a sua identidade ser uma mulher fodona nos negócios. Ela era muito, muito competente em ser housewife, em ser uma mulher que recebe muito bem, que cozinha muito bem, que faz tudo, na verdade, que tudo que ela faz muito bem. Os trabalhos domésticos. Por trás disso, ela construiu um império. Isso foi ela mesma que construiu. Começou com 1 livro, 2 livros, 3 livros, uma revista, virou um império. Mas essa não era a identidade pública dela. A identidade pública era da mulher tradicional ali, housewife. Mas você vê que sim, não consegue. Ela não consegue assumir essa identidade que seria de uma mulher submissa. Ou uma mulher que fica nas sombras. Não é essa mulher que vai para a ONU falar, ditar os movimentos do mundo, né? Ela não consegue. Ela não está conseguindo fazer isso. Tanto que ela foi nos 2 podcasts que ela foi, falando que eu adoro cozinhar, mas eu faço muitas reuniões. Porque eu levo minhas crianças na escola lá no outro município, que eu levo 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mas quando eu volto eu só faço reuniões, sem parar. Né? Eu decido tudo, eu decido o texto do post do Instagram. Claro, é você que faz, porque não tem mais ninguém, você já apontou todo mundo. Entende? Assim, eu não... Desde o início a gente acha que ela não tem mais gerente. Ela tinha um gerente que dava as funções para ela, né? E ela cumpria essas funções que o gerente mandava. E aí, por algum acaso, quando o Jefinho caiu, foi justo quando ela ficou sem gerente. E aí é tudo feito assim, aos borbotões. Ela causa prejuízo para a família real, sem dúvida. Eu acho que fora para a família real, ela causa prejuízo para ela mesma. Sim. Né? Ela não atinge mais ninguém. Não. Além de aborrecer a gente, ela não atinge mais ninguém. Ela ainda tem uma meia dúzia de 5, meia dúzia de 5 que segue cegamente, né? Acredita em tudo que ela fala, porque ainda levanta a bandeira da cor da pele, né? A pessoa meio que está presa nisso. Você vê que a própria Meghan não está mais presa no discurso do pandeirismo, que é a coisa da cor da pele, né?
caso você tenha chegado aqui agora e ainda não foi lá no nosso dicionário, né? Mas o povo ficou muito apegado a isso. Então, fica tentando levantar a bola como uma espécie de catarse, como uma espécie de vingança, já que eu, como uma nobody, uma pessoa que não é ninguém, que não é visto, não tenho como me expressar, então eu me expresso através da história dessa mulher de luta, né, que largou a sua carreira muito bem-sucedida, milionária, para se casar com um príncipe por amor, e foi esculachada e expulsa e não sei o quê. Tá, ainda tem gente que acredita nesse histórico. Tá? A gente já falou aqui em vários vídeos que até a biografia dela na Wikipédia vem sendo editada sumariamente. Vocês sabem, né, que o Wikipédia qualquer um pode editar a fala ali, a biografia da pessoa. Vocês sabem, né? A Wikipédia não é um site fechado. Você pode contribuir. Então, esse tipo de gente contribui para botar uma grande mentira na própria biografia. Acredita quem quiser. O golpe está aí, cai quem quer, com relação a tudo. A tudo. Tá? Até para comprar, né, uma menstruação com o nome de geleia. Ai, gente, olha só, quem é que vai, sinceramente? Olha, tem até um update sobre os vinhos, que se você já viu aqui na nossa comunidade, a gente vem postando a história dos vinhos, quando descobriram da onde vinham os vinhos, depois veio uma outra notícia dizendo que vinha de outro lugar, mas na verdade, assim, são uvas da tal da Fairwinds, que foram engarrafadas na Kundo. Kundo é aquela que põe o rótulo que você quiser. Rótulo do seu casamento, do dia que você foi na feira, qualquer coisa. Fazemos qualquer negócio, né? Uhum. E mas ela explica, ela fez tudo isso porque a Fairwinds foi uma vinícola que sofreu muito com os incêndios. Esses incêndios agora que atrasaram coisa dela, do Netflix, esse ano, não, os incêndios de quando ela ainda era da família real. Entendeu? Depois dos incêndios, eles levantaram, plantaram, colheram, pisotearam a uva, filtraram, tonel, pá, e tal. Aí chegou agora. Que Rótulo coração, né? Que coração generoso que ela tem. Cara, quem é que cai nisso? Sinceramente, quem cai nisso? A Olha, mesma pessoa que acredita que ela leva os filhos para a feira para vender pimentão. era para vender pimentão. Os netos do rei da Inglaterra. Exato. Na feirinha de Montelixo, vendendo o que ela plantou no próprio quintal. Isso aí é o Arquibaldo. Bota a canetinha aqui, um lapisinho, para fazer a conta. Escreve na mão. Ó, doutor, quanto é que é, freguesa? Esse é Arquibaldo. 5 mais 7. Não, mas olha só. Arquibaldo é aquele que chama, bate palma, faz o marketing. Mocinha, né? Exato. Quem faz a conta do quilo do não sei, é a menina, porque a menina é gênio. A menina, com 2 anos, já pedia aquela máquina carésima de fotografia, porque ela já estava adentrando ao mundo da fotografia com 2 anos de idade. Ela não sabia falar, mas sabia tirar uma foto como ninguém. Mas ela já tinha encontrado a voz, não precisa falar, mas já tinha voz. Lembra disso? Claro, sim. Invisibete encontrou sua voz. E como encontrou? Muita coisa. Provavelmente foi, a gente ainda não ouviu a vozinha dela, porque ela deve ter feito uma troca meio Ariel da vozinha com o cabelo.
Igual a história Ah, de tá. Sansão, cortou o Uhum. cabelo, perdeu as forças, então, porque o cabelo dela, ela sentava, né? O cabelo ia É, na bunda. A gente nunca conseguiu ver isso, porque todas as fotos a criança está com o cabelo quase que do meu tamanho, aqui, do tamanho do meu. é. Então deve ter tido uma troca. Porque ela gosta muito da história Agora, de pode Ariel, né? ser também que ela tenha trocado pelas perninhas, porque as perninhas ficam grandes, fica curto, fica grande, fica curto, Ah, fica grande, fica curto. verdade. É. É, porque aí depende, né? Depende. Porque se ela é uma sereia, na hora de trocar, né? As É, escamas pela perna, tem essa. tá certo, Você tá tem que certo. pegar a que está no estoque no É, momento, exato. né? Sim, estamos falando um monte de baboseira, misturando um monte de conto de fada, porque sim, é assim, entendeu? Ela mistura a Sim, história que ela quiser e você aceita se você quiser. tá certo, é isso aí. Então tá. Olha, eu vou te falar que de tudo isso, eu fico mais satisfeita com o Código de Defesa do Consumidor. Eu agora estou fazendo fé nisso, porque não é possível que uma coisa tão pública. Esse é um escândalo, porque é uma coisa pública, um comércio. Aí ela vai dizer: ah, mas não sou eu que vendo, quem vende é o fulano de tal aí. Vai ser bonito ver ela patinar nisso. Uhum. Eu tô E aí levando mais fé depois, nisso do que no palácio, passando uma régua nessa bagunça. é, e aí depois o doentinho lá com cara de chapado vai dar entrevista, falar porque a minha mulher é a pessoa que sofre mais bullying na internet. Por que será? Por que será? Olha, ai, me fala se você levou fé nessa notícia também, se você vai na feira esperando encontrar o Arquibaldo com a caneta atrás da orelha, é, se você compraria o vinho, fala aqui, vamos conversar, porque essa notícia é boa demais. Pois é. Parou? E aí, valeu, gente. Beijo. Não esquece de dar Beijo, tchau, tchau. hype. Tchau, tchau.